Olá, tudo beleza? A graça e a paz de Cristo Jesus. Nós temos sido bombardeados aí, especificamente no final da semana passada. Nós ficamos sabendo, tomamos conhecimento de uma notícia muito difícil, muito ruim, que foi a morte do Daniel Mastral. E eu quero contar aqui hoje como que eu conheci o Daniel Mastral, como foi a minha ligação com ele, como foi esse meu envolvimento com o Daniel Mastral, como foi que eu cheguei a conhecê-lo, a saber dele. O que acontece? Eu, como pastor ministerial, batista, tradicional, eu me deparei com algumas situações em que eu notei e precisava compreender algumas questões. Eu encontrei um homem, pastor, lá na cidade de Visconde do Rio Branco, que me ensinou algumas coisas, algumas questões que envolviam a batalha espiritual. Foi o pastor José, lá da igreja Shekinah de Visconde do Rio Branco. Ele me ensinou muita coisa de batalha espiritual. E chegou um determinado momento em que ele disse o seguinte: Pastor Lopes, a partir de agora eu não consigo ir mais, mas vai haver um treinamento em Belo Horizonte, em Betim especificamente, com a doutora Neuza Itioca, um treinamento, um seminário de batalha espiritual. E eu então viajei dali na semana do treinamento. O treinamento pegava de terça a sábado, alguma coisa assim. Eu sei que era a semana inteira praticamente. E eu fui para lá. E fui ministrado por todas aquelas ministrações que aconteceram lá no ministério, naquela igreja, pela doutora Neuza Itioca e tantos outros que ali estavam, que faziam parte da equipe dela, do Ministério Ágape Reconciliação. E aí, fui ministrado ali e saí dali e com a necessidade de aprender mais e de buscar mais sobre este conhecimento. Na saída minha daquele local de Belo Horizonte, eu fui para Manhuaçu, onde estaria ali naquele lugar um homem chamado Filomeno Romero, apóstolo Filomeno Romero, estaria ali na igreja Shekinah, onde o pastor, o apóstolo André Ricardo Rezende, é o pastor hoje, que naquela época já era e hoje continua sendo. E eu fui para lá para participar daquele evento, daquele ministério, daquele culto que iria acontecer ali, que era algo que deveria ser extraordinário. E ali eu conheci Filomeno Romero, fiquei impactado com as coisas que aconteceram ali, e eu fui para casa, assim, naquele desejo de, poxa, eu preciso aprender mais sobre isso. E aí eu mergulhei nas buscas muito profundas, nas buscas sobre aquilo. Naquela época, a internet já existia, a gente já trabalhava com internet, foi por volta de 2007, mas ainda nós não tínhamos o acesso que nós temos hoje, sabe? Era muito reduzido a maneira como a gente acessava, as informações não havia tantas informações como há hoje. E chegando em casa, eu comecei a pesquisar. E nas minhas pesquisas, eu me encontrei com o nome de Daniel Mastral. E a partir dali, tudo que havia de Daniel Mastral e que eu poderia estar tendo acesso, eu comecei a aprender, eu comecei a buscar e me impactou demais aquilo que foi falado por ele, as coisas que eram faladas por ele. Naqueles momentos, naquelas buscas minhas, eu terminei me encontrando com alguns livros
Por incrível que pareça, eu não fui primeiro naquele primeiro livro que foi colocado lá como Filho do Fogo, mas eu fui em um outro livro dele, eu vou falar dele daqui a pouco, tá? E comecei a adentrar nesse caminho. Junto com todos os conhecimentos que eu havia adquirido com a doutora Neuza Tioca, agora com Daniel Mastral, nós começamos a trabalhar com o Ministério de Libertação ali naquela cidade, tá? É um ministério muito difícil, um ministério muito, sabe, que requer muito envolvimento, requer uma vida muito dedicada e não é brincadeira. Inclusive, se alguém quiser entrar nesse ministério, quiser participar do Ministério de Libertação, precisa estar muito bem decidido, muito mesmo, porque não é fácil. Nós estamos vendo, nós vimos o que aconteceu aí recentemente. Agora, por que eu coloquei aqui as duas pessoas, Neuza Tioca e Daniel Mastral? Exatamente porque eles tiveram uma influência muito grande a nível nacional no Brasil. E, coincidentemente ou não, os dois morreram num espaço de tempo muito curto, tá? E os dois estavam, apesar da idade da doutora Neuza Tioca, ela estava ativa. Ela estava ativa. E de repente, de uma hora para outra, aparece lá uma situação em que ela termina nos deixando. E aí vem agora esse acontecimento com relação ao Daniel Mastral. É tudo uma questão muito, neste momento, sabe? Dia 10 de agosto, alguns dias após todo o acontecido, ainda está muito obscuro, a gente não sabe de muita coisa. O que a gente sabe é que Deus sabe de tudo e em seu tempo nós vamos ficar sabendo. Se não for aqui, como diz aquela música antiga, mas lá no céu. Lá a gente vai tomar conhecimento de tudo isso. Mas como eu conheci, como foi que eu adentrei neste caminho da batalha espiritual? O primeiro livro que eu adquiri do Daniel Mastral foi esse aqui, A Voz do que Clama no Deserto, tá? A Voz do que Clama no Deserto foi o primeiro livro que eu adquiri dele, tá? Inclusive, vai ter o link dele aí um pouco abaixo aqui nos comentários fixados, no comentário fixado, para que você possa estar adquirindo ele. O outro foi este aqui, Rastros do Oculto, tá? Rastros do Oculto, também de Daniel Mastral, Daniel e Isabela Mastral. Teve um outro, tá? Teve um outro que foi esse aqui, o Alerta Geral. Este aqui, Alerta Geral, eu só fiz a leitura dele através de pesquisas para buscar algumas informações mais específicas dentro daquilo que eu estava estudando no momento. Mas foi desta forma que eu me encontrei com Daniel Mastral, que eu conheci ele, e a doutora Neuza Tioca. Detalhe assim, maravilhoso. A partir destes dois, eu pude ir me aprofundando muito mais dentro da busca e do conhecimento da batalha espiritual no que diz respeito à vida do guerreiro, à vida do intercessor, o ministério de intercessão da igreja, o trabalho de libertação, as curas que são realizadas através da libertação, inclusive há curas que elas acontecem sem que você fale da cura. Você simplesmente, no processo de libertação da pessoa, a pessoa, ao ser libertada, acontece a cura. Eu vi isso muito acontecer. À medida em que nós íamos quebrando aquelas barreiras, através da confissão, da intercessão da pessoa, a cura ia se manifestando. Aconteceram situações em que nós acabamos de, no processo de libertação, libertar aquela pessoa. Ao fazer isso, terminando aquilo, a pessoa já não tinha mais a enfermidade.
Então, foi assim que eu conheci o Daniel Mastral, assim que eu conheci a doutora Neuza Tioca, e partindo daí, sabe, esses dois, eles tinham uma visão mais agressiva, tá? Essa seria a expressão, dentro da batalha espiritual, e depois eu passei a conhecer um outro chamado Luciano Emerick, tá? Que ele já trabalhava na batalha espiritual, inclusive mencionado também pela doutora Neuza Tioca, trabalhava na batalha espiritual, mas de uma forma mais leve, eu poderia dizer assim, mais calmo. Ele levava muitas informações. Enquanto isso, na época que eu passei a ter contato com ele, inclusive comprei vários CDs, na época, CDs de seminários do Luciano Emerick. E os dois, Daniel Mastral e Neuza Tioca, eles já eram mais incisivos, eles já eram mais enfáticos, eles adentravam mais assim nas profundezas dos conhecimentos e dos ataques espirituais, tá certo? Esses dois. Foi assim que eu conheci Daniel Mastral e doutora Neuza Tioca, tá bom? E se você quiser mais informações acerca da batalha espiritual, acerca desses conhecimentos, entre em contato conosco, que nós teremos o maior prazer de fornecer as informações que você precisar. Tá bom? Grande abraço.